estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para engrandecê-lo, para também, Senhor, abrir nosso coração para Ti, Senhor. Que este tema seja prática na nossa vida, Pai. Abençoa Teu servo, mais uma vez te peço, que Tu use-o poderosamente como instrumento em Tuas santas mãos, pois é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Para mim é uma honra estar aqui com os irmãos. Essa casa aqui sempre tem recebido bem aqueles que aqui, chegam. Por isso que eu voltei, quando somos bem recebidos, nós voltamos. E aqui tenham sido sempre bem abraçados, eu e a minha família. É uma igreja que reflete o amor de Cristo. Portanto, para mim é uma honra. Agradeço a Deus o convite, agradeço os jovens dessa igreja, endossado pelo pastor Raimundo, evangelista, Então, para mim é uma grande honra. Como o Janderman já falou, algumas pessoas que há muito tempo nós não tínhamos visto, como a Camila, a sua irmã, esqueci o nome, está bem grande, bem bonita, Deus abençoe a vida dessas irmãs, que tem sido bênção no reino de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para todos nós. Nessa noite, a vinda de vocês aqui não foi em vão. Eu tenho certeza acerca disso. E Deus, Ele honra muito quando nós estamos procurando Deus. É interessante que perceba que tudo que nós fazemos, Deus percebe. É interessante. Ele está sempre acompanhando a nossa vida, porque Ele é o grande pastor, Ele é o nosso Pai. E vocês lembram quando o Senhor curou 10 leprosos e somente um veio agradecer? E Ele fez menção acerca disso. Olha, eu curei 10, você só um que veio aqui falar comigo. Perceba que os nossos passos, o Senhor está sempre observando. Sempre o Senhor está observando. Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria o tempo todo ali aos pés de Jesus, adorando o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus falou para Marta: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Amém? Vocês nessa noite estão escolhendo a melhor parte, que é buscar o Senhor Jesus Cristo, crescer em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o mundo está de pior a pior. Pastor, o mundo sempre esteve assim. Será que é mesmo? Antropologicamente, o homem é o mesmo. Isso é verdade. Mas, tempos atrás, estavam casando homem com homem, mulher com mulher? Não. As coisas estão de pior a pior. Não vou mencionar muitas coisas, porque são tantas coisas feias, Tantas coisas horríveis. E nós sabemos que a coisa vai de pior a pior. Nós encontramos jovens tirando a cabo a sua própria vida, porque olha para a esquerda, para a direita e não encontra uma perspectiva, não encontra uma saída, não encontra o conforto, não encontra o Espírito Santo. E assim, depois de se enveredar um monte de porcarias, de drogas e assim por diante, e ver que não tem jeito mesmo, e assim tira a sua própria vida. E vocês escolheram a melhor parte. A melhor parte é caminhar ao lado de Jesus Cristo. Porque nós entendemos que o dinheiro não vai trazer alegria ao nosso coração. Se projetar na vida, ser um ícone nesse mundo, também não vai trazer o alento, a alegria ao nosso coração que nós precisamos.
E nós entendemos que jovem para frente, cabeça feita é aquele que tem Jesus na mente e no coração. Uma vida que é completamente norteada pela presença do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro de uma ilustração que conta que um cientista, ele vendo a situação do mundo, disse assim: eu vou criar alguma coisa para consertar esse mundo. O cientista disse, e ele ficou lá na sala dele pensando, seu filho entrou e começou a mexer nas coisas, e ele sentiu que estava sendo atrapalhado pelo seu filho e pensa em alguma coisa e vê o mapa do mundo. Ele vê o mapa do mundo e resolve: vou cortar esse mapa, vou fazer um quebra-cabeça e vou dar ao meu filho ali para ele ficar entretido, e assim eu vou me concentrar aqui na minha pesquisa. Sei que vai passar vários dias para consertar esse mapa do mundo. Aí cortou o mapa em vários pedaços, deu ao filho: filho, agora conserta esse mapa aqui. Ele voltou lá para sua pesquisa, e depois de algumas horas o filho tinha consertado o mapa, e ele chamou o pai. Ele não quis nem dar atenção, porque sabia que ele ia passar vários dias consertando aquele mapa. E de repente ele desviou a atenção para o filho, e o mapa estava consertado, o mapa do mundo. Ele ficou perplexo. Como aconteceu isso, meu filho? Ele disse: pai, no outro lado da página tem a imagem de um homem, e eu consertei essa imagem do homem, e evidentemente o mapa ficou consertado. Realmente, pai, eu não conhecia o mapa do mundo, mas conhecia a imagem do homem. Nós sabemos que o homem precisa muito do Espírito Santo de Deus. O homem está muito carente, há muitos homens se complicando cada vez mais, há muitos corações chorando, há muitas pessoas sem rumo, sem rota, perdidos, precisando ser consertado. E só quem pode consertar o homem é Jesus Cristo. Amém? Só o Senhor Jesus Cristo pode consertar o homem. E nessa noite nós vamos pensar, vamos caminhar um pouco nessa noite sobre uma pessoa que ele soube ser autêntico na sua fé, ele soube ser verdadeiro na sua caminhada, e ele não negociou a sua fé com ninguém. Ele não negociou a sua fé com as pessoas do seu tempo. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: a comunhão com Deus não se coloca na mesa. Que coisa é essa, pastor? A comunhão com Deus não se coloca na mesa. Será que vai sair aqui receitas culinárias? Será que é isso? Amados, em nome de Jesus, abra lá em Daniel capítulo 1, a partir do versículo 5. E eu vou pedir, meus amados irmãos, que nós façamos o que o nosso Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, ele ficou em pé quando leu a palavra, a Torá. E eu peço a você, por favor, meu irmão, fique em pé, por favor, para nós fazermos esta leitura. Daniel, esse profeta menor, capítulo 1, a partir do versículo 5 adiante. Olha, eu vou dar uma dica para encontrar esse livro. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar esse livro. Que dica boa, né? Esse é amigo da onça. Daniel capítulo 1, do versículo 5 adiante, diz assim: quem achou, diga amém. Amém. Tá fraco, hein? Jovem é forte. É assim que o Senhor disse: eu escolhi jovem porque vocês são fortes, né?
né? É assim que a palavra do Senhor diz, está na flor da idade. Amém, amado? Amém. Olha só, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 5. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Ele receberia um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu os novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, repetir aqui, amado. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que é o chefe dos oficiais, tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os jovens que comiam comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou comida especial e o vinho que havia sido designado. Em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que o jovem fosse trazido à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servi-lo, o rei. Amém, amados? Podeis assentar. Que leitura longa, né? Mas a comunhão com Deus não se coloca na mesa. Eu acredito que vocês não vão esquecer desse tema. A comunhão com Deus não se coloca na mesa. A Babilônia cercou Jerusalém. Vamos para o contexto. Sitiou Jerusalém na época de Nabucodonosor, era o rei daquela época, e aí levou muitas coisas, muitos bens, e também levou vários jovens para a Babilônia, para conhecer a cultura da Babilônia, mas levou jovens sem defeitos nenhum, e jovens da nobreza. E assim, para que aqueles homens, como diz aqui as narrativas bíblicas, para aprender durante 3 anos. Aprender a cultura da Babilônia. Então perceba que a situação de Daniel. E talvez alguém comece a perguntar, talvez Daniel naquela época, nós não encontramos aqui nas narrativas bíblicas, Daniel com
lamúrias, murmurando. Senhor, eu estava lá na minha terra, eu estava em Jerusalém, na casa dos meus pais, na minha terra querida, porque quem conhece acerca da cultura judaica sabe que a terra para os judeus é muito importante. É mais importante que os políticos daquele lugar. A terra é muito importante para os judeus. Mas nós não vemos de nenhuma maneira Daniel reclamando. Senhor, eu sou o teu servo, Senhor. Eu entreguei minha vida a ti, Senhor, e agora estou nessa situação. Amados, isso aqui é uma grande lição para a nossa vida, para a nossa caminhada. Durante a nossa caminhada nessa terra, nós temos várias vicissitudes, temos várias mudanças, mas eu quero que você coloque uma coisa na sua mente e no seu coração. Quando chegar a tempestade, quando chegar os ventos contrários, não entre em lamúrias, não fique reclamando. É importante sempre fazer uma introspecção. E é importante perguntar ao Senhor: Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Por que essas coisas estão acontecendo, Senhor? Qual o propósito? Qual é a direção? Qual é a rota que o Senhor tem para a minha vida? Isso é muito importante perguntarmos a Deus. Muitas pessoas ficam com lamúrias como ficaram os hebreus, quando receberam a liberdade e durante o tempo de peregrinação no deserto, eles começaram a murmurar. Mas diga assim: Senhor, qual o propósito? O que o Senhor quer comigo, Senhor? Qual a direção que o Senhor quer dar para a minha vida? Porque o propósito do Senhor sempre é o melhor. E nós encontramos Daniel naquela situação. Perceba que Daniel poderia ser uma pessoa rebelde, poderia ser uma pessoa revoltada, porque estava indo para a Babilônia, um lugar cheio de imagens, cheio de idolatria. E naquele momento, olha só como é importante, o nome de Jesus guarda no seu coração. Naquele momento, olha só, quando os seus assessores, de Nabucodonosor, eles recebem a missão: olha, pega esses jovens nobres que vieram lá de Jerusalém, eles vão comer a mesma comida que é servida na minha mesa, ele vai beber o mesmo vinho que eu bebo. Olha só, que situação! Como a fé faz uma diferença tremenda na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Como Jesus faz uma diferença imensa na nossa vida. Por isso que eu amo muito o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo para a nossa vida. E naquele momento, olha só, Daniel, ainda muito jovem, ele chega naquele momento e conversa com o eunuco, o chefe naquele momento, aquele que recebeu a ordem de cuidar daqueles jovens nobres. E ele diz assim: olha, Senhor, por favor, eu não queria comer essa comida, essas iguarias que é oferecida ao rei. Estou parafraseando aqui. Eu não quero comer essas comidas. O Senhor pode fazer uma experiência comigo e meus 3 amigos aqui durante 10 dias. Eu quero só comer vegetal. Olha como é importante nós termos flexibilidade. Como é importante termos sabedoria nesse mundo tão difícil. Daniel naquele momento poderia: olha, Senhor, eu não quero comer essa comida. E quando nós estudamos a palavra, preste bem atenção, qual foi a ideia de Daniel não querer participar das iguarias que eram oferecidas ao rei? Qual foi o propósito? O que Daniel pensou naquele momento, que é muito relevante para os nossos dias.
Quem conhece a cultura judaica, quem conhece o livro de Levítico, sabe que há uma relação de alimentos que os judeus não podem comer. Olha só, como é importante. Na mesma hora eu entendo que quando Daniel recebeu essa determinação, Daniel pensou na sua fé. Daniel entendeu que a comunhão com Deus não se coloca na mesa, que a vida cristã não se negocia com esse mundo. Naquele momento, com certeza, Daniel, conhecedor da palavra de Deus, ele não quis negociar a sua comunhão com outras coisas, porque ele entendeu que aquela comida era oferecida aos deuses e que muitas comidas ele não podia participar. Olha como é importante. Como é importante a pessoa ter o conhecimento do seu Deus, a vontade do seu Deus diante das circunstâncias. E Daniel, assim, ele entendeu que santidade não se coloca na mesa. Santidade não se coloca na mesa. Veja só o que diz a palavra do Senhor, lá em Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Esse foi o contexto do servo de Deus. Ele não negociou a sua santidade. Santidade não se coloca na mesa. Santidade não se negocia com as coisas desse mundo. O jovem de Deus, o homem de Deus, a serva do Senhor, não negocia a sua santidade com esse mundo. Amém? E Daniel, assim, ele se posicionou. Quando ele chamou o chefe, dos oficiais, ele já tinha em sua mente a palavra de Deus. Ele já tinha em sua mente o seu comportamento diante de Deus. Por isso que ele se posicionou dessa maneira. Em o nome do Senhor Jesus, perceba que Daniel não negociou a sua pureza. E perceba que o texto aqui nos mostra que nesse posicionamento de Daniel, o Senhor, com certeza, olhando lá de cima, ou como Deus olha de todas as partes, olha lá, meu servo. Como é importante, a pessoa ter essa convicção, porque santidade não se coloca na mesa. Santidade não se negocia com o mundo. Há muitas pessoas que estão cedendo muitas influências desse mundo e está se contaminando a sua mente, o seu coração. Está acontecendo isso na vida de muitos corações. Não estou nem me referindo ao mundo, que é difícil a pessoa ter limite nesse mundo, porque a pressão tem sido grande, mas eu quero dizer que vários servos do Senhor estão negociando a sua santidade. Isso tem acontecido com vários servos do Senhor. E Daniel foi um homem contundente, decidido. Olha, ele resolveu abster-se das iguarias que eram oferecidas ao rei. O homem que assim entendeu que era uma pessoa que deveria agradar ao Senhor. A comunhão com Deus não se coloca na mesa. A santidade não se coloca na mesa. Olha só o que diz a palavra do Senhor em primeira carta de Pedro. Diz assim, capítulo 1, primeira carta de Pedro. Diz assim, o versículo 15 e o 16. Guarde esse versículo no seu coração. Porquanto está escrito, olha só, que diz a palavra do Senhor no nosso coração. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Versículo 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, olha só, sede vós também santos em toda a vossa maneira de
viver. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Santidade não se coloca na mesa. Eu não posso negociar a minha vida espiritual com a vida da carnalidade. Eu não posso negociar. Os irmãos sabem que estão vivendo nesse mundo instantâneo, esse mundo globalizado, esse mundo relativista. Então, santidade não se coloca na mesa. Não podemos negociar. E Daniel teve essa sua postura. E o Senhor assim abençoou, como eu acabara de ler o texto. Veja só, se você quiser conferir, fica lá, Daniel capítulo 1. Veja só o que aconteceu. Versículo 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Nabucodonosor não encontrou ninguém. Olha só, que coisa maravilhosa. Como Deus honra o seu servo e a sua serva quando ele se posiciona em princípios de Deus da vida. Como ele abençoa. Há muitas pessoas que, pastor, eu quero me projetar, eu quero me posicionar na sociedade. Em parte isso é bom, mas queira crescer primeiro na palavra do Senhor. Amém? Fico olhando assim, tantos casais lindos, tantos jovens bem projetados na vida, fazem casamentos lindos, e depois de pouco tempo foi tudo de água abaixo. E por que, pastor, isso tudo? Porque começou a negociar a sua vida cristã com as coisas do mundo. Começou a colocar a sua vida cristã na mesa. E assim se perde. Muitas coisas têm acontecido. Muitas pessoas não têm se projetado porque têm negociado com as coisas do mundo. Santidade não se coloca na mesa. Uma outra situação que eu quero pensar com vocês aqui. A fé não se coloca na mesa. Queira conferir comigo lá no capítulo 3 de Daniel, versículo 16 ao 18. Olha só que coisa linda. Como os amigos de Daniel também não negociaram a sua fé, não colocaram a sua fé na mesa. Não negociaram com ninguém. A fé em Jesus Cristo não podemos negociar. Nós podemos falar do amor de Jesus Cristo, mas as coisas do mundo não podem mudar a nossa mente, a nossa conduta. Veja só, a partir do versículo 16 a 18 do capítulo 3 de Daniel. Se quiser conferir, fica à vontade, amados. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém? Amém, amado? Amém. Que coisa linda, que coisa tremenda. Nabucodonosor fez uma imagem imensa, de 27 metros, olha só, de altura, com 2,70 de largura, banhada a ouro, olha só. E as pessoas, quando olham, e a ideia era essa, daquele rei Nabucodonosor, disse: olha, vamos tocar os instrumentos. Começa a tocar. Quando tocar, todo mundo tem que adorar a minha imagem. O homem é assim, o homem gosta, né, de ser ovacionado, né? E Nabucodonosor, assim ele pensou. Mas quando temos a nossa fé genuína,
quando nós não negociamos a nossa fé, quando nós não colocamos a nossa fé na mesa e não negociamos com outras pessoas. Olha a declaração de Daniel, ainda muito jovem. Olha que fé, olha que situação. Tem gente negociando por poucas coisas. Estava em jogo naquele momento era a vida dos irmãos, dos amigos, aliás, de Daniel. A vida deles estava em jogo. Tanto é que conhece as narrativas bíblicas, a história, sabe que apareceu lá os entregadores, né? Apareceu os fofoqueiros, entregaram os amigos de Daniel. E quando Nabucodonosor soube disso, ficou com muita raiva, porque eles não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor. E de imediato Nabucodonosor disse: olha, vamos mandar esses homens todos agora para a fornalha. Eles vão ser agora queimados, eles serão mortos, porque eles não se curvaram à minha imagem, porque eles foram fiéis ao Deus deles. Olha só, valeu a pena Daniel ter feito isso? Veja só o que diz a palavra do Senhor. Quem conhece essa história sabe que de imediato pegaram os 3 amigos de Daniel, né, eles com as suas roupas, e o rei falou: olha, aumenta aí, aumenta 7 vezes mais a capacidade dessa fornalha, coloca bastante fogo. Olha a situação. E diz as narrativas bíblicas que quando jogaram aqueles homens, os soldados que estavam conduzindo os 3 amigos de Daniel, eles morreram devido às chamas. E quando aqueles 3 homens vão lá para a fornalha, o rei vai observar o que aconteceu. Foi jogado 3 homens, né? Isso, os 3 amigos de Daniel. Quando o rei olhou para a fornalha, tinha quanto? Tinha 4. Porque o Senhor é conosco, amém? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Aonde você estiver, o Senhor é contigo. Por isso que fé, fidelidade ao Senhor não se coloca na mesa. Fidelidade, fé ao Senhor não se coloca na mesa. Há muitos que estão negociando a sua fidelidade, até pensa que vai se dar bem, mas depois chega a frustração, chega tantas coisas, chega as lágrimas. Mas os amigos de Daniel, eles não negociaram. E essa declaração desses homens é tremenda, quando ele falou: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Amém? Amém, amados? Que homem de coragem! Que fé autêntica! Naquele momento, ele poderia ter escolhido: tá bom, vamos se curvar, vamos negociar isso aqui. Eu tenho filhos, tenho esposa, eu não quero morrer, então vamos negociar aqui. Eu não quero ir para a fornalha, é só se curvar, vou me curvar. Estaria sendo reprovado por Deus, não seria aprovado. Eles não seriam aprovados. E o que tem acontecido na vida de muitos crentes é quando chega o momento da tentação, quando chega esses momentos, quando a pessoa está lá na sua internet, ele olha para a esquerda, olha para a direita, não tem mamãe aqui, não tem papai. E aí começa a aparecer aquelas janelas e muitas pessoas acabam cedendo. E a mente começa a ficar poluída, o coração.
e a imoralidade vai entrando, vai tomando conta da vida, e essa pessoa começa a negociar a sua fidelidade e passa a ser fiel às coisas do mundo, o Deus desse mundo. Ele veio realmente para destruir, ele veio para matar mesmo, ele veio para destruir muitos jovens, é isso. E quando cai na mão dele, olha, a coisa é muito feia. Mas aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não negociou a sua fidelidade para com Deus. E o Senhor assim deu livramento àqueles homens. E eles saíram ali da fornalha, não tinha nem cheiro de fumaça nas suas roupas. Amém? Não havia nem cheiro de fumaça. Olha como esse Deus é tremendo. Como é que eu vou negociar minha fidelidade com as coisas desse mundo, que nos leva realmente para a perdição, que suja a nossa vida, que suja a nossa mente, que suja a nossa alma? Fé não se coloca na mesa. Eu queria que você abrisse um texto, por favor, lá em Hebreus 11:6. Eu quero que, em nome de Jesus, você guarde esse texto no seu coração, na sua mente. Enquanto você existir, guarde esse versículo na tua mente, no teu coração, e que não só guarde, mas viva diariamente esse texto na sua vida. Não esqueça dele, jovem, porque com certeza ele perdurando em tua vida, com certeza a tua vida há de ser muito abençoada. Não tenho dúvida acerca disso. Não tenho dúvida acerca disso. Por isso eu faço questão que você abra lá em Hebreus 11:6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Se alguém quiser uma dica, eu vou dar outra dica, viu? A minha dica é aquela que você já conhece. Hebreus 11:6. Por favor, meu querido irmão, minha irmã, abra. Vamos ler juntos todos, por favor. Vamos lá? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador a todos que o buscam. Vamos ler mais forte. Vamos lá? Juntos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador a todos que o buscam. Amém? Amém. Olha só, ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor. É impossível agradar ao Senhor sem fé. E a fé tem que nortear completamente a nossa vida, em todos os segmentos da nossa vida. Porque quando a fé ela não é real na nossa vida, nós não estamos agradando ao Senhor. Ah, pastor, eu quero tanto se projetar na vida, quero tanto ser feliz no meu casamento, quero fazer aquela pessoa feliz com quem eu vou me casar, mas eu quero dizer que sem fé não vai acontecer nada. Vai acontecer alguns atropelos, não tenho dúvida nenhuma. Falo isso com toda segurança. Se a fé não nortear, os seus estudos, no seu trabalho, nas suas amizades, na sua caminhada, na sua vida a dois, se a fé não estiver norteando, as coisas não vão ter muito sentido. A fé tem que nortear completamente. Portanto, a fé não se coloca na mesa. E o último princípio aqui que os servos do Senhor não negociaram: intimidade com Deus não se coloca na mesa. Lá em Daniel 6:10. Queira conferir comigo, por favor, meu irmão, minha irmã. Daniel 6:10 diz assim. Estou vendo o barulho, das folhas aí. Então, os irmãos ainda estão abrindo. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado,
entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Intimidade com Deus não se coloca na mesa. Quando Daniel se posiciona dessa maneira, quando Daniel passa a ter esse comportamento na sua vida, mais uma vez, os fofoqueiros foram falar lá para o rei que Daniel estava orando ao seu Deus. Ninguém podia fazer isso, era o decreto do rei. Ninguém podia pedir a outro Deus, sem que fosse o rei. Não podia orar ao seu Deus. Daniel sabia disso. Portanto, intimidade não se coloca na mesa. Daniel soube desse decreto, dessa ordem, mas ele não retrocedeu. Ele não voltou atrás. Ele avançou. Daniel não retrocedeu. Ele continuou com a sua fé autêntica. Ele continuou com a sua intimidade para com o Senhor. Ele permaneceu com a sua intimidade com Deus. Havia um decreto. E perceba que Daniel, já nessa época, já era uma grande autoridade, lá no seu país. Se você quiser conferir comigo, Daniel estava crescendo cada vez mais, porque Deus era com ele. No capítulo 6, versículo 28 diz assim: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario, de Ciro e o Persa. Aonde Daniel estava chegando, estava prosperando o tempo todo. O tempo todo o Senhor estava abençoando Daniel. Que coisa maravilhosa. Algumas pessoas estão negociando muitas coisas. E assim pensa que vai prosperar, mas vai andar para trás. Pode até ser bem sucedido naquele momento, mas quando a pessoa começa a negociar a sua santidade, começa a negociar a sua fé, começa a negociar a sua intimidade com Deus, com certeza há de retroceder. Não tenho dúvida acerca disso. E Daniel recebe o que é a sua sentença. Daniel agora vai para a cova dos leões, porque não obedeceu ao decreto do rei. Olha só, como a fé é algo extraordinário, como a fé é algo bonito, como a pessoa tem que ter coragem, como a pessoa tem que ter convicção, determinação, porque com certeza há de ser bem-sucedido ou bem-sucedida. Se nós trilharmos outros caminhos, com certeza não seremos bem-sucedidos. Com certeza. É como o Salmo 1. Quem conhece o Salmo 1 aqui? Levante a mão. Quem conhece o Salmo 1? Levante a mão aqui. Vamos ler o Salmo 1, por favor. Quem não conhece vai conhecer agora. Olha só, guarda o seu coração, viu? O Salmo 1, veja só. O que faz uma pessoa ser bem-sucedida na sua caminhada, na sua fé. Eu vou ler aqui com os irmãos. Salmo 1. Olha só o que diz, olha só. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva
Por isso os ímpios não persistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Percebam como é importante agradar ao Senhor. Como vale a pena servir ao Senhor. E Daniel, mesmo naquela situação, mesmo recebendo esse decreto, ele resolveu não negociar sua intimidade com outras pessoas. Ele foi para a cova dos leões, sim, ele foi. Mas o Senhor também foi com ele ali. E fechou a boca dos leões. Amém? Amém. Fechou a boca dos leões. E quando nós resolvemos assim, quando nós não negociamos a nossa comunhão com Deus, com o mundo, teremos uma vida assim, bem sucedida. Eu quero finalizar com uma ilustração que conta que um pintor, ele estava à beira da praia, né? No seu apartamento, observando a praia. À tarde sempre ele caminhava para ver as paisagens e depois lá ia para o seu canto e começava a pintar. Mas ele viu um jovem na beira da praia pegando as estrelas do mar. Ele pegava as estrelas do mar e jogava novamente no mar. E aquele homem olhou para aquele jovem e disse: jovem, o que você está fazendo aí não tem sucesso. E ele pegou mais uma estrela, aquele jovem pegou e jogou novamente para o mar. E ele disse: olha, para essa eu fiz a diferença. Aquele homem, ele voltou lá para o seu apartamento, ele não conseguiu dormir aquela noite. Não conseguiu. No outro dia, ele voltou para a beira da praia, se juntou com um jovem e eles começaram a jogar a estrela do mar novamente para o mar. A moral dessa ilustração é que é importante fazermos a diferença. Ou seja, Deus nos chamou para fazermos a diferença. Daniel, no contexto que ele estava, perceba, meu irmão, minha irmã, ele fez a diferença. Ele foi autêntico na sua fé. Ele honrou a sua fé. Ele não negociou com as pessoas da sua época a sua intimidade com Deus. Ele não colocou na mesa a sua santidade. Aconteceram várias propostas, mas ele foi firme. E quem conhece a história de Daniel, ele foi um homem bem sucedido. O Senhor honrou aquela fé. O Senhor honrou aquela conduta. E ele foi muito, muito abençoado. E eu tenho certeza como ele alegrou o coração de Deus. Cada atitude de Daniel, eu tenho certeza que o coração de Deus se alegrou muito. Meu irmão, minha irmã, eu não conheço bem a sua vida, para ser sincero, eu não conheço a vida de... Eu não sei se você tem feito a diferença, se as pessoas têm olhado para você e têm visto ali um servo de Deus, uma serva do Senhor. Eu não sei se as pessoas estão percebendo na sua vida que você não negocia a sua comunhão com outras coisas. Eu não sei, mas Deus sabe. Como eu disse na introdução,
Nós temos um Deus que conhece completamente os nossos passos. Mas em nome de Jesus Cristo, que se você não tem sido assim aprovado, se o Espírito Santo está falando no seu coração, você tem olhado para você, e você tem percebido que precisa mudar, que precisa fazer a diferença para consertar muitos corações aí. O Senhor levantou a sua igreja nessa terra para consertar muitos corações. Eu e você sabem, e muitos jovens estão tirando suas vidas. Muitos jovens estão caminhando, você sabe, para o inferno. E Deus colocou esse privilégio. Eu estou nessa noite aqui com maior alegria, porque estou aqui com vocês nessa noite, pensando acerca da palavra de Deus. Não estou ganhando nada com esse termo financeiro. Ao contrário, estou muito feliz. Vou lá para Vale Dourado, me chamaram para aquele ministério, vou sim falar do amor de Jesus Cristo. Porque o Senhor tem feito muitas coisas na minha vida. Muitas coisas maravilhosas. Como fez de maneira imensa na vida de Daniel. Eu tenho aqui uma experiência que eu trouxe aqui. Eu não fiz o teste, mas eu vou pedir, você pode vir aqui, por favor? Você me ajuda aqui. O Amon. Ele vai segurar esse copo aqui para mim. Isso aqui é só para finalizar. Eu fico tranquilo que ele está finalizando. Percebeu que esse copo... Deixa eu ter essa mão. Isso aqui tá... Percebeu que esse copo aqui está meio, né? Com uma cor diferente, não é isso? Eu não sei quem já conhece. Alguém já conhece essa experiência aqui? Levante a mão. Ainda bem. Mas percebam que, olha só, essa água aqui está mais escura, não está? Essa aqui está mais clara, não é isso? Geralmente eu faço um teste antes. Pedi a Rafael ali, mas não fiz nenhum teste antes. Mas em nome de Jesus vai dar certo hoje. Sabe, amado, às vezes quando a gente estava sem Cristo, nosso coração estava assim, não é verdade? Meio escuro, né? Cheio de trevas, vazio. E o Senhor, Ele, o seu Espírito Santo começou a bater no nosso coração, não foi assim? Bateu no nosso coração. E assim nós ouvimos a voz de Deus. E quando Jesus entrou no nosso coração, a coisa mudou. Olha, chegou a hora. Joga aqui essa água aqui dentro. Dentro desse aqui, joga aqui. Pode jogar. Joga. Olha só o que vai acontecer. Amém, amado? Amém. Olha só, deu certo. Deu certo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Não beba não. Não beba não. Obrigado, viu? Joga fora. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus purificou a nossa vida. Somos novas criaturas, não é isso? Morremos para o mundo. Nós somos de Jesus. Então, essa semente, né, do amor de Cristo que é no vosso coração, que sempre venha refletir. E você nunca venha negociar sua fé com as coisas desse mundo. Amém? Amém. Cure a sua cabeça, depois estarei passando a palavra ao dirigente. Cure a sua cabeça. Nosso Deus, Jesus, nós te amamos, Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida. Um dia, Senhor, nós estávamos perdidos, Senhor. E o Senhor veio com o seu Espírito Santo, ó Deus, e mudou a nossa mente, mudou o nosso coração. Nós podemos sorrir, ó Deus. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pela tua graça,
pela morte de Jesus na cruz, o Senhor nos deu a vida e vida em abundância. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, como aconteceu na vida de Daniel, mesmo em meio, ó Senhor, às lutas, às tentações, às influências, ó Deus, o teu servo Daniel, Senhor, perseverou e teve vitória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, Senhor, o teu povo aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, se alguém que precisa, Senhor, voltar ao teu caminho, Senhor, voltar para a tua presença, Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoa os teus servos, Pai, e que o teu Espírito Santo esteja convencendo mais e mais, Senhor, que esse mundo, ó Deus, vai de pior a pior, e que nós precisamos cada vez mais se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te suplico, Senhor, as tuas bênçãos sobre os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero passar a palavra, dirigente.